para o próximo ano. E põe-se por isso perceber se há aqui uma espécie de fumo branco ou apenas o adiar da resolução de um problema que persiste. Recordo que é o segundo ano consecutivo em que Conselho de Reitores e Governo medem forças relativas ao orçamento para o ensino superior. É nosso convidado neste Jornal Diário o reitor da Universidade do Porto, o professor Sebastião Feio de Azevedo, a quem agradeço a cortesia de vir ao nosso jornal. Muito obrigado e muito boa noite. Esta oportunidade de falar sobre questões da Universidade. Muito obrigado. E claro, da Universidade do Porto em particular. Claro que sim. E já lá vamos. Começamos pelo balanço geral e depois iremos particularizar na Universidade do Porto. Começando pela análise global. Há aqui dois parâmetros, ou seja, parece haver de facto a disponibilidade do Governo em fazer o tal reajuste no que toca a verbas para pagamento de pessoal, mas continua por se resolver este corte de 1,5% que na Universidade do Porto que não é de 1,5%. Tem outro valor. Vamos já falar sobre isso. Sim. Ora bem, eu creio que há 3 ou 4 questões importantes em cima da mesa e uma das preocupações dos reitores, parece-me, eu sou reitor há 2 meses, não é? Sim. Mas fui seguindo atentamente o que se passou para trás, parece-me que tem a ver também com o facto de há uma trajetória negativa de orçamentação das universidades já de algum tempo esta parte. Os reitores estão obviamente preocupados com isso. O ano passado tivemos esta situação daquele famoso corte dos 30 milhões de euros, que subsequentemente, e há pouco tempo, há 2 meses, eu já era reitor, aliás, o Sr. Ministro anunciou na minha tomada de posse que iria conceder as verbas às universidades, ou devolver as verbas às universidades. Mas que no fim concluímos que era uma verba substancialmente inferior àquela que, segundo as nossas contas, devia ter sido devolvida. Falávamos em 30 milhões, o Governo devolveu 22,7 milhões, considerando as contas que, no seu entender, foram feitas pelos seus serviços e que seriam esses os números que teriam... E em que parâmetros é que esses serviços não batiam certo com a análise dos reitores? Eu penso que é muito técnico e complexo. Não, eu terei muito gosto em falar de tudo, mas acho que é um bocadinho técnico, portanto tem a ver com o número de funcionários, o número de funcionários que foram considerados, a época do ano, há todo um conjunto de questões que são difíceis de explicar. É que é interessante, pelos valores que nos está a dar, é interessante perceber como é que os reitores analisam um valor na ordem dos 30 milhões e o Governo dá 20 e tal milhões. Então é curioso. De facto é. Mas, se me permite, vamos para um ponto. Sim. Portanto, o que está neste momento em cima da mesa é essa enorme preocupação dos reitores, que estavam a ver que, enfim, que iriam cair numa situação de grande indefinição relativamente aos acertos, e falo já de 1,5%, que é muito importante, dos 3%, diga-se de passagem. Vai ter que explicar porque é que eu explico. Já lá vamos. Relativamente aos acertos relacionados com todas estas questões que todos nós conhecemos, com as decisões do Tribunal Constitucional. Ora bem, há 3, eu diria 4 parcelas que estão neste momento em jogo. A primeira é uma decisão política do Governo de cortar o orçamento das universidades. E o Governo informou os reitores que o corte que estava considerado era um corte de 2,68% ou 2,86%, mas que, como para o ano as instituições não tinham que pagar os 1,25% relacionados com a DSE, as verbas associadas a esse montante, subtraídas, digamos, do corte que o Governo faria, levariam a que o corte real fosse só de 1,5%. Ora bem... o tal valor que é mais conhecido, o tal 1,5%. Exatamente, que é o valor que foi, enfim, anunciado pelas fontes governamentais como sendo o valor dos cortes. É pena, mas eu creio que não é. Estou firmemente convencido que não é e explico facilmente. De facto, a diferença de verbas, depois há pequenas diferenças. A Universidade do Porto tem 3% por razões... Porquê que diz que são 3% da Universidade do Porto e não... Porque a Universidade do Porto, o ano passado, usufruiu, a Universidade do Porto e algumas outras, de verbas para um fundo, para projetos de investimento chamado PIDAC, que outras universidades não usufruíram. Este ano, o PIDAC foi incluído no bolo global do orçamento. Portanto, a Universidade do Porto, o valor de referência de 2014 da Universidade do Porto era um bocadinho maior que o valor de referência de outras universidades. E, portanto, para a Universidade de Porto eram 3%. Mas a questão não está, a questão mais importante não é essa. Se realmente não houvesse nenhuma flutuação de salários, e se para o ano os salários fossem iguais aos salários de 2014,
seria razoável considerar que, de facto, se a despesa diminui, no caso da Universidade de Porto, em 1 milhão e qualquer coisa de euros, podíamos assumir como razoável esse raciocínio do Governo de que nós estávamos a beneficiar de uma menor despesa, portanto, em termos orçamentais, o prejuízo era de 1,5%. Acontece que para o ano, e como foi dito pelo Sr. Secretário de Estado, e como teria que ser, não podia ser de outra forma, vai haver um acerto das verbas associadas aos salários dos funcionários. Certo. E como é que esse acerto vai ser feito? Comparando os valores de 2014 com os valores reais de 2015. Os valores reais de 2015 não incluem a DSE e, consequentemente, os valores da DSE desaparecem do ponto de vista de ser menor despesa para nós. Eu gostaria de estar enganado, mas estou convencido que não estou enganado. Portanto, neste momento, o que está na mesa é um corte político, decisão do Governo, que eu diria que tem todo o direito de fazer os cortes que entender com o ónus político que resulte disso, não é? E esse ónus tem a ver com as consequências no funcionamento das universidades. E vamos já lá. E era aí que eu queria particularizar. Convém aqui também recordar, o professor já falou nisso ao de leve, que tudo isto está relacionado com as decisões também mais recentes agora do Tribunal Constitucional. Sim. Mas deixe-me particularizar na Universidade do Porto. Por alto, qual é o orçamento que a Universidade do Porto tem de ter do seu ponto de vista, por alto? Olha, Se é que o pode dizer. Posso dizer, não tem problema. A Universidade é pública, eu acho que o que é público deve ser conhecido. Qual deveria ser o orçamento da Universidade do Porto? A Universidade de Porto este ano tem um orçamento de referência de 106 milhões de euros. Sim. O ano passado teve um orçamento de 109 milhões de euros. Claro que tem verbas próprias e, portanto, o orçamento global da Universidade de Porto ultrapassa os 200 milhões de euros. Não é? E, portanto, muito bem. Com o corte anunciado do Governo, compromete o quê na Universidade do Porto? Compromete o quê? Que é para tentar explicarmos o mais pelo Governo, deixe-me eu acabar muito rapidamente de falar nas outras 3 parcelas. Esta é uma parcela de uma decisão do Governo que, por razões de todo o tipo, e eu compreendo algumas delas, o país está na situação em que está, enfim, haverá dinheiro para subitamente pôr um fundo nos bancos, mas esse é outro problema, não é? Quer dizer, não há verbas, o Governo diz, vamos cortar. As universidades podem reagir e dizer, bom, os seus cortam e vai acontecer isto, isto e isto, mas isso é uma discussão de um determinado nível. Os acertos têm 3 parcelas. Uma delas, que vai ser decidida, julgo eu, na próxima terça-feira, ouvi a informação de que o Governo vai fazer o retificativo de 2014, tem a ver com 2014. E essa também está no ar, o que é que vai ser entregue às instituições, porque neste momento eu diria que as instituições estão a funcionar a fiado, isto é, as instituições estão a avançar com dinheiro de pagamentos acima dos seus orçamentos, na convicção e com a informação do Governo de que vai retornar esse dinheiro. Bom, tem aí uma promessa do Governo? Não, 2014 vai ser agora decidido e todos esperamos que seja entregue às instituições aquilo que as instituições estão a dar genuína e concretamente e sem qualquer erro aos funcionários por razões das decisões do Tribunal Constitucional. Sim. Relativamente a 2015 há 2 parcelas. Há a parcela da mudança do modelo de cortes, que eu, para ser mais simples, diria, nós estávamos no modelo de cortes do governo Sócrates, para o modelo de cortes do governo Passos Coelho, e agora vamos passar outra vez para o modelo de cortes do governo Sócrates, em função das decisões do Tribunal Constitucional. E depois há aquela verba dos 20% de redução dos cortes que o Governo se comprometeu a fazer para 2015. Certo. Ora bom, a enorme preocupação dos reitores é que os cálculos fossem feitos segundo um modelo que fosse bem percebido por todos. Não se trata de desconfiar, trata-se de nós sabermos com o que é que podemos contar. E, enfim, o Sr. Secretário de Estado falou, mencionou o modelo. Eu vou ter uma reunião na segunda-feira com os colegas reitores e julgo que segunda-feira o problema ficará definitivamente resolvido. E acredita que depois dessa reunião e se ficar concluído na segunda-feira, então aí as universidades que, por exemplo, não entregaram os orçamentos irão fazê-lo? A Universidade do Porto é um caso. Sim, claramente, penso que será esse o caminho. Aliás, as universidades iam entregar o orçamento de qualquer forma. Foi uma questão técnica que atrasou, como de resto noticiamos. O que estava em cima da mesa é que as universidades entregassem o orçamento com a parte da despesa real, chamemos assim. Certo. Mas isso, tecnicamente, não é possível porque não se pode fechar um orçamento que não esteja equilibrado. Claro não é? que sim, claro que sim. Portanto, havia esse jogo em questão. Eu julgo que segunda-feira estará resolvido. Os reitores ainda assim vão reunir, porque é importante, entre os reitores, falar sobre estes assuntos, tomar uma decisão definitiva, claro, mas sim. o assunto ficará, creio eu, resolvido. Tudo indica isso. Não é? Permita-me... Agora, os 3%, que são, no Estado do Porto, 3,3 milhões de euros, certamente que são
mais um corte de dimensão significativa em relação aos nossos projetos. E aqui importa dizer o seguinte... Esses 3,3 milhões é o que a Universidade do Porto perde nesse corte. Bom, aqui... Agora vai-me responder à minha pergunta. O que é que põe em causa na Universidade do Porto? Não é? Que é a pergunta que E eu, ao responder a isso, tenho que começar por dizer o ponto em que a Universidade do Porto está. Sim, felizmente, diga. também para sermos positivos, não é? Claro. Porque num país democrático e na sociedade aberta em que vivemos, há duas questões muito importantes para que nós nos possamos desenvolver. Uma é a confiança e outra é a esperança. Claro. São dois pontos fundamentais. Ora bem, neste momento a confiança, enfim, ter a coragem de dizer as coisas, a confiança está abalada em muitos setores. A sociedade portuguesa não tem confiança em vários setores, desde o sistema financeiro, não é? Passando pelo sistema político, passando pelo sistema judicial, realmente não tem. E nós precisamos de mudar estas coisas. No setor do ensino superior, no setor do ensino superior, eu estou a falar em causa própria e tenho algum cuidado com isso. As pessoas que digam o que pensam do ensino superior. A Universidade do Porto atingiu níveis de desenvolvimento que nunca atingiu na sua história. Níveis de desenvolvimento, primeiro, a nível nacional, sem qualquer espécie de dúvida, de topo a nível nacional, mas níveis de qualidade muito bem percebida a nível internacional. Ora, essas coisas não se fazem em 15 dias nem num ano. Claro. É uma trajetória muito longa. Às vezes de gerações, não é? O que se vê hoje dos resultados da universidade é o trabalho de muitos anos, de muita gente. Não é? É muito fácil destruir o que foi construído. E nós temos muito receio que, com esta diminuição muito forte de verbas, haja um abrandamento em grandes projetos que nós temos e que são fundamentais para uma coisa, para a tal esperança do país. Ou seja, põe em causa a investigação, Nós por exemplo. somos Põe um em causa a parceiro investigação. fundamental para a economia nacional. Para lá de formar os nossos jovens, que enfim, as famílias numa primeira aproximação pensam na universidade para a formação dos jovens, Sim. nós vamos muito mais do que isso. Não é? Mas, professor Sebastião Põe em causa várias questões, abranda vários projetos. Projetos na área da investigação, projetos na área cultural, não é? Projetos na área cultural, questões muito importantes de defesa e de manutenção de património, a manutenção das instalações, a manutenção do património, digamos, físico e cultural, é mais um indicador que distingue os países mais desenvolvidos dos países menos desenvolvidos. Quando não há dinheiro, está 1 ano, 2 anos, 3 anos sem fazer manutenção. E as coisas caem. E nós temos muita preocupação com isso, porque temos um património valiosíssimo que, depois de muitos anos de construção, é a nossa grande preocupação neste momento. Manter esse património, preservar esse património. Na área cultural, temos, obviamente, temos um projeto de grande dimensão museológica, que certamente vai para a frente, eu espero que não tenha que abrandar. Temos projetos na área da saúde de grande dimensão. Temos projetos na área do mar de grande dimensão. Nós representamos factualmente, um fator de desenvolvimento absolutamente essencial e no momento que o país atravessa representamos também um fator de esperança. Se vamos diminuir a nossa capacidade competitiva, ou seja, nós temos orçamentos que são 2 e 3 vezes menores que os orçamentos das instituições com que colaboramos a nível internacional. E quando eu digo 2 a 3 vezes menor, já fazendo a decalagem das diferenças de custo de vida, das diferenças de salários entre o que se passa na Dinamarca e o que se passa em Portugal, ou entre o que se passa na Alemanha e o que se passa em Portugal. Nós temos orçamentos muitíssimo inferiores. E aqui é um ponto que eu gostava de comentar, era muito mais interessante para mim. Claro que falo sobre isto e é muito importante falar sobre este assunto para que as pessoas percebam o que está em jogo, o que está em causa. Mas era muito mais interessante nós podermos falar dos projetos de desenvolvimento, das políticas do governo ou dos governos, que não é só deste governo, da política dos governos para criar universidades realmente de excelência. Como é que isso se faz? Eu sei como isso se faz, ou penso que sei como isso se faz. Eu, para ser franco, acho que os governantes também sabem como isso se faz. O problema é conseguirem terem força política para o fazer. E isso, de facto, como a professora está aqui a sublinhar, seria outra entrevista muito mais interessante. E outro tema. Muito mais interessante. Para terminar, portanto, muito mais interessante. Percebe o que eu quero dizer? Com certeza muito que mais sim. interessante porque iríamos pela positiva. Claro que sim. E Claro não que íamos sim. estar com esta questão de estar aqui a discutir orçamentos. Claro que sim. Orçamentos que, atenção... Mas os orçamentos são importantes, não é? Claro que são fundamentais. Claro. Mas orçamentos, nós estamos a cair em orçamentos de subsistência. E isso é uma má notícia. E nós temos que lutar muito para que isso não aconteça. Nós não podemos ter a Universidade do Porto, com todo o respeito pelas várias universidades, outras poderão dizer o mesmo, a Universidade do Porto não pode ter orçamento de subsistência.
Ou seja, tem que ter orçamentos de desenvolvimento. E é para isso que temos que lutar. É a velha questão de que um orçamento de subsistência permite sobreviver, não viver. Para terminar, portanto, em jeito de resumo, se bem percebi, e tentando também que o professor Sebastião Feio de Azevedo tentou transmitir aqui também alguma positividade, se eu bem percebi, resumidamente, a Universidade de Porto continua a assegurar um ensino superior de excelência e de alta qualidade, Eu penso que sim. A diminuição do orçamento poderá pôr em causa e coloca em causa seguramente projetos de investigação científicos, gestão de património, novos projetos que possam surgir. Isso é o que está em risco. Penso que percebi bem a explicação. Eu julgo que é no essencial isso. Foi isso, muito bem. É isso que está em risco. A pergunta final que lhe faço nesta entrevista, que gentilmente nos cedeu, é a seguinte. Tive a oportunidade de o entrevistar aqui, no Porto Canal, no Jornal das 13, um mês antes, ou pouco mais de um mês antes de assumir as funções como reitor. Eu lembro de lhe ter perguntado se achava que o diálogo no seu cargo como reitor de uma das universidades mais importantes do país com o Governo se ia ser um diálogo fácil. Na altura respondeu-me, tenho esperança que sim. Faço-lhe a mesma pergunta agora que já é reitor. O diálogo é fácil. O diálogo é fácil? O diálogo não é difícil, de forma nenhuma. É cordial, é fácil e de muito respeito mútuo. Eu conheço muito bem tanto o Sr. Ministro como o Sr. Secretário de Estado, em particular o Sr. Secretário de Estado é do Porto, da Universidade do Porto, tenho muito boas relações com ele, o diálogo é fácil. Eu também lhe quero dizer que acho que eu trabalhei perto do Governo durante uns anos, portanto conheço razoavelmente alguns aspectos do funcionamento, não bem, mas conheço razoavelmente alguns aspectos. Não é fácil a posição do Ministro e do Secretário de Estado. É preciso nós também termos a capacidade de perceber isso. De ver o outro lado. Há coisas que nós não entendemos e que seria preferível que não acontecessem porque não há razão nenhuma para acontecerem. Esta clarificação, por exemplo, podia já ter sido feita, coisas deste género. Mas não é fácil a vida do Secretário de Estado, não é? E do próprio Ministro, caso, sabemos que há braços de ferro, dentro do Conselho de Ministros há braços de ferro. Imagino que sim. Neste caso também lhe quero dizer outra coisa. O Conselho de Reitores esteve sempre em contacto com o Ministério, particularmente através do professor António Rendas, do Presidente do Conselho de Reitores, que teve um papel determinante na condução de todo este processo, não é? Portanto, nós mantemos-nos em conversa entre colegas, mesmo entre colegas que não têm as mesmas ideias, mantemos-nos em diálogo, não é todos, mas através do Presidente em particular, do Presidente do Conselho de Reitores com o Ministério, e eu tenho esperança que seja possível inverter esta situação. Agora, eu sei que todos reclamam que a sua área é muito importante e que, portanto, todos reclamam que a sua área precisa de ter mais investimento. É natural isso, é natural. Pois, eu sei disso, não é? Portanto, também tenho algum cuidado com as minhas palavras. Pense em duas questões, confiança e esperança. E depois diga-se onde é que se deve investir. Muito bem. Professor Sebastião Feio de Azevedo, foi um gosto tê-lo aqui mais uma vez. Vamos esperar então para ver os desenvolvimentos finais deste braço de ferro, se é que lhe podemos chamar, entre os reitores e o Governo. É uma discussão forte. Vamos esperar para ver o que é que... Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo ao nosso canal. Boa noite. Seguimos neste Jornal Diário, olhando agora